meu filho tá tão orgulhoso, só ele sabe o que é certo. Mas eu não corrijo porque isso pode abalar a autoestima dele, ele é tão confiante. Será que o orgulho é uma autoestima boa? Vamos conversar. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça e você é muito bem-vindo. Tem gente atrás de nós. De terça-feira você tem um vídeo aqui para pais líderes que aplicam a Bíblia de um jeito prático no dia a dia da criança. E de quinta-feira tem um vídeo de história bíblica para sua criança, para o seu filho, para ele aprender os valores. Essa troca dos 2 dias faz com que você possa aplicar a Bíblia na prática aí na sua casa. Então aproveita tudo isso e que Deus te abençoe nesse processo. Olha, se você gosta desse conteúdo, se inscreve de verdade e ativa o sininho. Muita gente a gente tem aqui de inscrito, mas que ainda não ativou o sininho e aí você não sabe a hora que sai um vídeo novo no canal. Se você ativar o sininho, toda vez o YouTube avisa você e você fica pertinho da gente, sabendo e podendo compartilhar esse conteúdo com famílias que precisam e querem também aprender e crescer mais. Então, hoje a gente vai falar sobre a Torre de Babel. E a gente deu uma voltada no tempo aí, sim, a gente voltou para falar desse ensino tão importante, que é o orgulho e o quanto Deus resiste a tudo isso. Era uma história lá do Gênesis e hoje a gente vai ter o privilégio de aplicar ela na prática com as nossas crianças. Então, vamos lá! Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É isso que a Bíblia diz. Deus mesmo se opõe àquele que é orgulhoso, mas ele abençoa aquele que é humilde. Tiago 4:6. A gente vive num tempo que a vaidade ela é super valorizada, né? Você se aplaudir a si mesmo, em nome da autoconfiança, da autoestima, a vaidade e o orgulho são realmente considerados virtudes. Quando uma menina chega e fala assim, ai, meu cabelo tá bonito, ou um menino fala, nossa, como eu sou forte, a criança realmente está se afirmando, está querendo entender quais são as características dela e o que ela tem de bom. E isso sim, quando ela é valorizada, ela tem uma autoestima. Mas então ela não está sendo metida, mas ela está olhando pro cabelo. O menino está falando da força, mas ele não é metido. O que é e o que não é, então? A autoestima, basicamente, é uma alegria, uma satisfação, uma gratidão por ser quem é. Mas as pessoas falam assim, Mas como que eu vou ser alegre, satisfeito comigo mesmo se eu não me amar? Então eu tenho que me amar. Eu tenho até que me amar para conseguir, então, amar as pessoas, porque eu não dou aquilo que eu não tenho. esse é o discurso que a gente ouve, não é verdade? Você já deve ter ouvido isso. Quanto mais eu me amar, mais autoestima eu vou ter. Qual que é o problema disso tudo, gente? O problema é que a gente vê que, assim, nós não sabemos amar. O amor verdadeiro, né? O nosso coração, ele é limitado pelo pecado. Eu, em mim mesma, eu querendo me amar, a Bíblia mostra inúmeros lugares que isso é a vaidade, isso é o pecado. E essa seria a raiz do orgulho, o amor próprio. A Bíblia vai nos mostrar que a gente só consegue amar porque um dia a gente foi amado. Aquela criança que não recebe o amor desde a infância, que não tem essa referência, não tem um olho olhando para ela com amor desde o berço. Aquela criança que não tem esse tipo de interação, ela sofre absurdamente. Porque ela não aprendeu como é. Ela se olha, a gente se olha através do olho de outra pessoa. Isso é tão profundo e sério. Então, assim, a gente só consegue amar quando a gente é amado, e é esse o poder do Evangelho. A nossa autoestima vai estar firmada quando nós entendermos que somos amados. A Bíblia diz em 1 João 4, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não é uma questão assim, eu sou bom, eu amo o que eu faço, e então eu transbordo, eu sou autossuficiente nisso. Não. A questão é, nossa, se eu sou bom em alguma coisa, é porque alguém me deu isso. Eu fui amado e recebi um talento, um dom. Na história da Torre de Babel, a gente vê um povo que não reconhece nada do que o Criador deu. O Criador deu a chance deles se multiplicarem e mandou, se espalhem sobre a terra. Eles não quiseram. A Bíblia diz claramente que eles falaram, Vamos ficar aqui e vamos construir essa torre para sermos famosos. Não vamos nos espalhar e vamos ser famosos. E aí a Bíblia fala que o próprio Deus desce. Isso é muito forte, né? Deus não viu lá de cima, ele desce, ele tá no alto. Ele desce ao nosso mundinho insignificante e vem, vamos resolver isso, né? E aí ele começa a fazer a confusão de línguas no meio do povo, de modo que eles acabam fazendo o que Deus mandou na marra, né? Cada um vai para um lugar diferente, eles se espalham sobre a terra, não pela própria vontade, mas pelo que Deus mandou que eles fizessem.
As crianças têm muitos motivos para ficar vaidosas, né, gente? Às vezes beleza, inteligência, dotes, né, bons esportes, tem talentos musicais, riqueza ou posição social, né, família, por mérito, né? Conseguiu passar em tal prova, conseguiu fazer tal coisa. E como a gente disse, tudo isso é muito legítimo, são coisas que temos de muito bom, mas são coisas dadas por Deus. São talentos dados e muitas vezes a humanidade se confunde nesses dons, né? Nesses presentes que Deus nos deu. O único que de verdade pode ser orgulhoso, e ele é Deus, é orgulhoso de saber o que ele fez de bom. Ele é o único que é digno de louvor, digno de adoração, digno de aplausos, digno de dizer eu sou, porque ele é o único que é, e ele é o único que merece, não nós. E antes de ir para as dicas práticas, assim, quais são as desvantagens de uma criança ser orgulhosa? Primeiro, gente, o próprio Deus se opõe aos orgulhosos. É querer fazer uma briga com Deus. E isso você não quer para o seu filho, imagino eu. Eu não gostaria de ter isso para o meu filho e não quero isso para os meus discípulos, para os meus alunos. Que a gente ensine a humildade para o próprio Deus poder abençoar, certo? Muitas vezes o orgulho, na verdade, ele não mostra autoconfiança e autoestima, ele vai mostrar um sentimento, sabe, de inferioridade, sabia? Porque se a pessoa precisa ficar se achando, precisa mostrar que é melhor, por quê? Aquela pessoa que ela já está satisfeita em quem ela é, e se ela sabe quem ela não precisa diminuir outra pessoa ou se achar que é mais do que outra pessoa. Então, isso é muito sério e importante, né? O orgulho está mostrando outra coisa ali, que não é autoestima. Outro ponto da desvantagem de ser orgulhoso é ela sempre achar que ela é a melhor, o que não é verdade. Quando ela vê uma hora que o outro é melhor que ela vai se frustrar, ela vai ver e ela não vai saber lidar com isso. Então, assim, é uma mentira que leva ao quarto ponto, ela tá fora da realidade. Não é uma verdade, não existe uma pessoa que nunca erra, a não ser Jesus, não é verdade? Então, assim, tem desvantagens suficientes pra gente não querer que nossa criança seja orgulhosa. Então, vamos para as dicas práticas, pra gente saber educar uma criança na humildade. Bora lá! Antes disso, você já sabe, põe o dedo aí nesse like, a gente quer muito continuar te ajudando aqui com essas dicas super importantes e práticas de aplicação prática da Bíblia. Então ajuda a gente aqui no canal, clica aí e curtiu? É isso aí. Primeira dica, mostre sempre a grandeza de Deus, fale da grandeza de Deus, tenha isso no seu lábio. Lembra, o nosso canal se chama Tem Gente Atrás de Nós. A criança tá vendo como é a sua relação com o Deus Criador, com a grandeza dele. Perceba, fale o quanto você é pequeno, o quanto nós somos pó, nós somos nada, somos passageiros nessa vida e nessa terra, mas o nosso Deus não, é grande e poderoso. Tenha isso nos lábios e fale disso com frequência. Embaralhe as letras desse versículo que a gente memorizou hoje, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Embaralha as letras ou em papel, escreve tudo embaralhado e pede para ela descobrir qual versículo é. Depois que vocês fizeram isso, meditem junto nesse versículo e converse como o próprio Deus resiste, não abençoa quem é o orgulhoso, né? E pergunte o que é uma pessoa orgulhosa? Quando essa pessoa fica orgulhosa? Como que a gente pode perceber que uma pessoa está orgulhosa? Tenha essa conversa com ela. Se seu filho teve uma conquista no dia a dia, que é corriqueira, não supervalorize aquilo. Mostre que você espera que ele haja assim e pronto. Por ser seu filho, por ser filho de Deus. É o básico que alguém tem que fazer, né? Melhor do que dar elogio é dar atenção. Isso é muito importante e bom. Em vez de você falar, nossa, sensacional, que incrível, você é o melhor, temos um chefe nessa casa, chefe, né? Se a criança cozinha bem, em vez de você supervalorizar, muito mais vale você dar atenção. Filhão, torcer é muito legal e muito importante. O processo, acompanhar o processo, torcer, vai filho, tô com você, joia, muito bom, muito bom. Isso é muito melhor do que você é o melhor. Temos alguém aqui, porque pra ser vamos usar esses exemplos que eu usei, né? Um chefe, a pessoa ainda tem que ralar muito. Como assim, né? Ela só fez um pratinho em casa e ela já é um chefe. Mostra que você tá ali torcendo, querendo que ela cresça, mas não supervalorize pequenas coisas. E a última dica de hoje, que é simples, mas muito importante, e aí para pais essa é um pouco mais difícil. Se seu filho sofrer alguma consequência de orgulho, ele foi orgulhoso e caiu, sofreu a consequência daquele orgulho, não socorra de primeira, não defenda de primeira, deixe ele sentir aquele gosto amargo do orgulho para poder aprender. E depois que ele entendeu que não é bom ser orgulhoso, aí então numa hora melhor você conversa com ele. O que aconteceu? Por que isso não foi bom? E aí você pode jogar
jogar todo esse ensino do que Deus coloca para ele, né? De que Deus resiste aos soberbos, mas ele abençoa a humildade, que ele pode aprender a fazer de novo do jeito certo. E você? Qual é a sua opinião sobre essa questão da autoestima? Qual a sua experiência com isso? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. Então, quinta-feira, gente, veja a história da semana, que é da Torre de Babel, e aproveita todo esse material para você ter esse tipo de conversa com seu filho, se a sua questão dessa semana é a vaidade, é o orgulho. Muito obrigada pela companhia até aqui. Você já sabe, compartilha com todas as famílias que você conhece. Semana que vem eu te espero por mais uma aplicação prática da semana. Um grande beijo, Deus te abençoe muito a você e a sua família, e até lá. Tô fazendo compartilhe, tô fazendo tudo certinho. Porque eu tô anotando também, se não esqueço.